Sistemas agroindustriais. Em primeiro lugar, são sistemas. Em segundo, agroindustriais. Vamos aos poucos, porque sistemas é um conceito bastante amplo que vem da abordagem sistêmica, que trata da integração de diversos atores, de diversas atividades, seus encadeamentos, suas inter-relações. E agroindustriais traz a ideia de rompimento daquela visão antiga de que a agricultura era setor primário e a indústria setor secundário. Quando a gente fala em sistemas agroindustriais, nós estamos falando nesse conjunto de atores, de instituições, de relações que combinam diferentes setores da economia, partindo do agro até chegar no consumidor final. Então, quando a gente considera esse conceito muito amplo de sistemas agroindustriais, nós vamos olhar todos os encadeamentos, desde o fornecimento de insumos, a produção, a distribuição, o processamento, classificação, padronização, até chegar no varejo e no consumidor final. Então, é praticamente um mundo que envolve desde o agro até a indústria, até chegar no consumo final de produtos agroalimentares, de fibras, de combustíveis e todos os produtos que têm sua origem no agro. Em vista dessa característica complexa, partindo de uma abordagem sistêmica, as principais perspectivas teóricas são interdisciplinares. Não tem uma única área do conhecimento que traga os elementos suficientes para compreender essa noção complexa de sistemas agroindustriais. Então nós vamos encontrar perspectivas teóricas da área tecnológica, da área econômica, da área social, da área ambiental. E eu acho que a combinação dessas diferentes áreas do conhecimento é que vai trazer um corpo teórico mais sólido, mais amplo para se entender os sistemas agroindustriais. Do meu ponto de vista, pela minha formação, trabalhando com a perspectiva econômica na compreensão dos sistemas agroindustriais, as principais abordagens vêm, primeiro, da teoria neoclássica, para entender relações de oferta e de demanda, a formação e o comportamento dos preços, a intervenção governamental nesses mercados. Uma perspectiva que é complementada pela nova economia institucional e pela economia dos custos de transação, que dá uma visão das transações que ocorrem entre os elos. Uma perspectiva que também pode ser complementada pela sociologia econômica, que trata de redes, das relações entre os atores, das formas de cooperação e de proximidade entre os atores. Também pela teoria das convenções, que trata de instituições, de hábitos, de normas que são construídas pelos atores. Essas são as perspectivas teóricas que eu venho aplicando, que eu venho utilizando, principalmente em nível de pós-graduação, com os meus orientados, que trabalham nessa visão dos sistemas agroindustriais. A economia dos custos de transação é uma das vertentes da nova economia institucional. Trabalha com instituições, como as regras do jogo, como normas, como leis, como costumes, sejam elas regras formais ou informais.
para entender as transações que ocorrem entre os elos. E transações não apenas no sentido de compra e venda, mas para entender as transações que ocorrem nos encadeamentos ao longo dessas cadeias produtivas, com implicações nas formas de coordenação e governança dessas cadeias. Algumas apresentam relações contratuais entre os atores. Outras não, são simples relações de mercado através de compra e venda. Como é que se faz a decisão, a escolha por uma ou por outra? É a economia dos custos de transação que nos traz elementos para entender esses processos. Bom, como eu dizia antes, os sistemas agroindustriais envolvem um conjunto de elos, de relações entre os atores, e nessas relações, ou nesse encadeamento, são realizadas as transações. E na realização dessas transações, existem esses custos. Nem sempre são custos financeiros, nem sempre são dispêndios, né? Eventualmente são, por exemplo, na compra de matérias-primas, ou custos de algum processamento, alguma embalagem, né? Mas muitas vezes são custos de realizar a transação. Um custo de monitoramento, um custo de acompanhamento, um custo que se dá em algum dos elos, entre os elos, nas transações que ocorrem ao longo da cadeia. Então, eu diria que nos últimos 50 ou 60 anos tem sido uma base teórica e conceitual muito sólida, muito aplicada nas cadeias agroindustriais e na compreensão mais ampla dessa visão sistêmica. É uma pergunta ampla e difícil. Mas vamos de novo pela palavra. Quando antes me perguntaram o que é sistema agroindustrial, primeiro eu quis falar em sistema. O que é coordenar? É ordenar de forma conjunta. Ordenação significa dar ordens, colocar em ordem. Agora, coordenar significa fazer isso de forma conjunta. E por que conjunta? Justamente porque nós estamos trabalhando com sistemas, com diferentes atores ao longo de diferentes elos. Então, coordenação envolve o estabelecimento de normas, de padrões, de hábitos, de rotinas ao longo das cadeias, de forma coordenada, de forma conjunta, de forma a que todos os atores possam obter os benefícios desse processo. Agora, não vamos imaginar que todos os atores têm o mesmo papel ou o mesmo poder neste processo. Muitas vezes tem um dos elos que é dominante e que assume esse papel da coordenação. A coordenação, então, envolve pensar na cadeia como um todo, na relação entre os elos, no planejamento das atividades, no estabelecimento das normas, dos padrões, das regras, que muitas vezes é assumido, esse papel é assumido por quem tem maior dominância ou hegemonia ao longo da cadeia. A coordenação desse processo pode se dar através de contratos formais ou até informais, de hábitos, de rotinas. A coordenação pode se dar através de simples relações de mercado, de processos de compra e venda que são eventuais. A coordenação
pode ter vários arranjos. Agora, por que é importante, então, conhecer esses arranjos, estudá-los e tentar aprimorá-los? Porque isso envolve o planejamento e o funcionamento de todo o sistema agroindustrial. E isso vai ter efeito sobre os resultados, sobre o desempenho nesse processo. Nós temos exemplos de cadeias agroindustriais que têm sistemas de coordenação mais hierárquicos, mais dominados por um dos agentes, que tem maior poder de negociação e de definição dessas normas, desses processos. Tem outras cadeias que têm arranjos de coordenação muito mais facilitados pelo mercado. São características distintas, de acordo com as especificidades de cada cadeia, mas que vão ter efeitos no funcionamento e nos resultados obtidos em cada caso. Então, por que é importante estudar? Até para que a gente possa fazer comparações com outras cadeias, com outras regiões e propor medidas de melhoria no desempenho dessas cadeias. Bom, existem inúmeros fatores. E a análise desses fatores depende um pouco da perspectiva teórica que a gente adota. Se a gente busca elementos na teoria neoclássica e na economia industrial, primeiro, a estrutura de mercado, que envolve o número de empresas que participam, o tamanho, a fatia de mercado dessas empresas, o grau de diferenciação dos produtos. Então, uma caracterização da estrutura de mercado, mais oligopolizada ou menos, é um fator fundamental para a gente compreender o desempenho dessas cadeias. Além da estrutura, a conduta dessas empresas, as estratégias adotadas, os padrões de concorrência. Por exemplo, guerras de preços, estratégias de marketing, processos de inovação. Então, tanto a estrutura como a conduta dessas empresas nos mercados são elementos importantes, são fatores que afetam o desempenho na perspectiva da teoria neoclássica e dos seus aprofundamentos pela economia industrial. Quando a gente parte para a economia dos custos de transação, o olhar é diferenciado, porque o olhar não é sobre o mercado como um todo, sobre a estrutura de mercado, mas sim o olhar sobre as transações. Então, de acordo com a economia dos custos de transação, os fatores que nos levam a compreender desempenho estão muito mais relacionados às características das transações. Por exemplo, a frequência com que ocorrem essas transações, o grau de incerteza existente nessas transações, o oportunismo dos atores, as características que envolvem essas relações entre os elos, que envolvem as transações, é que vão nos conduzir aos resultados ou ao desempenho obtido. E principalmente o grau de hierarquização nesses mercados, ou seja, estruturas mais hierarquizadas ou estruturas híbridas na forma de contratos vão ter resultados diferentes do que aquelas estruturas mais baseadas em mercados. Então, nós, dependendo da perspectiva teórica que nós vamos buscar, nós vamos encontrar diferentes elementos para explicar o desempenho. Agora, tem uma coisa adicional ainda que é de grande importância, que são fatores externos que afetam o desempenho. Ou seja, nós não podemos imaginar que esse sistema é um sistema fechado. Ele é um sistema aberto, sujeito a influências externas. O
sistema agroindustrial como um todo, ou cada cadeia agroindustrial específica que a gente olha, está sujeita à influência de fatores externos. Por exemplo, o clima, as políticas públicas, mudanças econômicas ou sociais no país que afetam aquele sistema especificamente, que vão influenciar os resultados, que vão influenciar o desempenho de cada uma dessas cadeias. Não existe uma melhor forma, não existe uma receita única que vai valer para todos os casos. Porque, como eu dizia na questão anterior, depende dos fatores que influenciam. Existem processos, sim, de integração vertical que envolvem formas contratuais entre os atores, que reduzem risco, que garantem mercado, que já definem preço antecipadamente. Mas isso muitas vezes significa perda de autonomia para os produtores. Então existem vantagens e desvantagens em cada uma dessas formas. Cadeias em que as negociações ocorrem com maior frequência, ou naquelas em que as incertezas são maiores, que os riscos são maiores. As formas contratuais podem contribuir para dar mais estabilidade e melhorar o desempenho dessas cadeias. Outras cadeias em que a frequência das transações é menor, em que as alternativas, as possibilidades são maiores, com menor risco, é possível que as melhores formas, os melhores arranjos sejam diretamente via mercado. Então não existe uma regra ou uma avaliação da melhor forma. O que existe, sim, são as diferentes possibilidades que vão se aplicar em casos distintos, dadas as características, as especificidades de cada cadeia. Nós temos exemplos como o tabaco, como o frango, o suíno, o leite, em que esse processo de integração é maior. Inclusive, recentemente foi aprovado no Congresso Nacional uma lei da integração, que é justo para estabelecer normas que vão reger estes contratos. Agora, na maioria das situações, nós ainda temos cadeias menos estruturadas, com as transações ocorrendo principalmente via mercado. E não dá para dizer que sejam melhores ou piores que as outras. São características específicas de cada cadeia que vão se ajustar aos diferentes arranjos, aos processos de integração, seja vertical ou seja horizontal. Em primeiro lugar, o que é eficiência? Existem diferentes conceitos, diferentes formas de medir. Tem sempre essa discussão para a diferenciação entre eficiência e eficácia. Mas a resposta aqui, mais uma vez, é depende. Em primeiro momento, eu acredito que sim, a coordenação é eficiente. Tanto que no Brasil hoje nós temos resultados que são reconhecidos no mundo todo nas nossas principais cadeias agroindustriais. O nosso sistema agroindustrial como um todo, na sua diversidade das formas de coordenação, teve um desempenho fabuloso nos últimos 20 anos. E isso não é simplesmente graças à tecnologia. Isso não é simplesmente graças a um processo de intervenção governamental, com crédito, com apoio. Isso é resultado de uma combinação, de um conjunto de fatores que mostram esse avanço tecnológico,
essa integração entre o público e o privado, os avanços da pesquisa e da extensão, que mostram, sim, a abertura de novos mercados. Só que isso tudo, todos esses fatores, só se combinam graças à coordenação que existe nas cadeias. Então eu não tenho dúvidas de que esse processo todo de coordenação trouxe resultados marcantes e eficazes e eficientes para o sistema agroindustrial brasileiro. Ah, poderia ser melhor? Claro. Então é muito difícil responder, é eficiente, sim ou não? Eu não tenho dúvidas de que é eficiente. Poderia ser mais? Poderia. A resposta aqui fica um pouco ambígua, porque a gente sempre pode melhorar. O processo de comercialização. Em primeiro lugar, nós temos que saber o que significa o processo de comercialização. Porque para muitas pessoas é um simples processo de compra e venda. Para outras é um processo mais complexo que envolve logística, que envolve marketing, que envolve agregação de valor, que envolve dimensões mais amplas, como um processo mais complexo. Qual a importância de compreender esse processo? Poder tomar decisões, poder fazer escolhas. É melhor um processo como de cadeias curtas, aproximando o produtor e consumidor, ou é um processo como de cadeias mais longas, envolvendo diversos atores no meio do caminho? De novo, não tem uma resposta única, não tem uma receita, não tem um único modelo. O importante é nós termos conhecimento para poder tomar decisões. Eu acho que esse é o grande trabalho que nós, seja no meio acadêmico ou no meio profissional, precisamos fazer junto àqueles que trabalham nas cadeias agroindustriais. É trazer o conhecimento para que cada um dos atores possa tomar suas decisões. Então é fundamental conhecer o processo de comercialização. Bom, em primeiro lugar, o que é mais relevante quando a gente pensa nos processos de comercialização é reconhecer a diversidade dos mercados. Eu vou dizer o seguinte, que a resposta óbvia para essa pergunta seria dizer: a variável mais relevante é preço. Isso seria a resposta acadêmica que consta na maior parte dos livros-texto, quando se discute mercados, quando se discute comercialização, se fala em oferta, demanda, se fala em preço. Essa seria a resposta óbvia. Dada toda essa nossa conversa em questões sobre o sistema agroindustrial, custos de transação, perspectivas teóricas, contratos, toda essa diversidade dos mercados, eu considero que o principal elemento para a gente poder analisar essa complexidade é o reconhecimento da diversidade dos mercados. Nós temos mercados onde se caracterizam cadeias mais curtas, cadeias mais longas. Temos mercados em que os produtos são homogêneos, padronizados, não diferenciados, que circulam em grandes mercados, que são as commodities. Mas também nós temos produtos diferenciados, direcionados para determinados nichos, em que o preço não é tão relevante, mas a qualidade faz diferença. Então, nesse sentido, reconhecendo a diversidade, entendendo o comportamento de preços, analisando qualidade, analisando diferenciação, segmentação desses mercados, olhando para a influência de políticas públicas e as diferentes formas de intervenção nos mercados,
olhando como é que se dá na relação com outros mercados. Por exemplo, será que o mercado internacional influencia aqui os nossos mercados locais? De novo, a resposta é depende. Em alguns casos, sem dúvida nenhuma. Em outros casos, nem tanto. Então, o principal fator para a gente compreender bem esse processo é reconhecer e identificar toda essa diversidade. Sem deixar de lado, é claro, aquela resposta mais óbvia que envolveria acompanhamento e comportamento de preços dos produtos. Sem dúvida nenhuma, sempre nós vamos ter tarefas pendentes. No dia que nós não tivermos mais tarefa pendente, nós perdemos a nossa razão de existência. Não há dúvidas de que tivemos avanços marcantes em todo esse período. Nossa produção cresceu, nossa produtividade cresceu, a qualidade dos nossos produtos aumentou. Assumimos esse papel de importante ator no cenário internacional. Tivemos um enorme mérito em todo esse jogo. Seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista econômico, até mesmo do ponto de vista político. Mas sempre nós vamos ter coisas a mais para fazer. Em primeiro lugar, nós temos ainda sérios problemas sociais e ambientais. Nós temos que continuar mostrando para o mundo que nós não temos apenas produtos bons e baratos, mas que nós temos produtos que respeitam o meio ambiente e que nós temos produtos para oferecer respeitando as relações sociais no campo e nas cidades. Então nós temos ainda uma imagem a consolidar em todo esse cenário. Nós temos que continuar qualificando mais os nossos produtos. Nós temos que continuar diversificando mais os nossos produtos. Nós não podemos depender apenas da exportação de commodities. Se nós pudermos agregar mais valor aos nossos produtos e ter uma melhor inserção nesse cenário, nós vamos ter resultados melhores.